Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala, irmão Rui, para trazer mais uma palavra para acrescentar em vossas vidas, vossos corações. A palavra que eu vou trazer hoje é sobre a parábola do semeador, que está em Mateus 13. Diz o seguinte: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falhou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e se sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus irmãos? Parábola do semeador, a parábola maravilhosa, meus irmãos. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas, não é verdade? E significativas de tantas parábolas. Então ela se encontra-se não só em Mateus, né, mas está em Marcos e está no Evangelho de Lucas também. Essa história ela foi contada, meus irmãos, em um período onde Jesus já havia iniciado seu ministério e começado a pregar em parábolas. Um método de ensino que utilizava histórias cotidianas para transmitir mensagens espirituais profundas para o seu povo. Mas, em primeiro lugar, meus irmãos, é importante entender o que cada elemento da parábola do semeador simboliza. Então, no contexto dessa história, o semeador representa Jesus. Ou pode ser qualquer pessoa com identidade em Cristo, que compartilha a palavra de Deus, né? A semente simboliza a palavra de Deus. Enquanto os diferentes tipos de solo, eles podem retratar as várias respostas humanas ao ouvir a palavra de Deus. Por outro lado, a parábola do semeador é ambientada em uma realidade agrária, um cenário com o qual o público original de Jesus estaria intimamente familiarizado para a época. Portanto, é essencial nós considerarmos que a figura do semeador que lança sementes nos 4 tipos de solo, o caminho, o solo rochoso, o solo cheio de espinhos e o solo bom, era algo comum na vida cotidiana daqueles ouvintes. Jesus foi muito preciso e inteligente, sabe, para usar aquelas palavras para aquela época. Então, em a parábola do semeador, Jesus delineia 4 tipos de solo, né, que são como se fossem metáforas, né, para as várias maneiras como as pessoas respondem ao Evangelho. O solo, ao longo do caminho, onde as sementes são pisoteadas ou comidas pelos pássaros, representa aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas o diabo vem e tira a palavra dos seus corações, impedindo-os de orar e serem salvos. O solo rochoso, onde as sementes brotam rapidamente e murcham ao sol, simboliza aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Acreditam por algum tempo, mas no momento da aprovação eles se desviam. E como nós temos visto isso ao longo de nossas vidas, dentro do nosso povo cristão, não é verdade? O solo espinhoso que sufoca as sementes, que impede que produzam uma colheita, retrata aqueles que ouvem a palavra, mas são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, prazeres da vida, e não amadurecem. E por último, o solo bom, meus irmãos, que produz uma colheita abundante, que representa aqueles que ouvem a palavra com um coração nobre e bom, a retém e pela perseverança produzem uma colheita. Oh, glória a Deus, né? Além disso, a parábola do semeador oferece uma visão, meus irmãos, esclarecedora do reino de Deus. Por meio dessa história, Jesus nos convida a nos examinarmos a fim de determinar que tipo de solo somos. Que solo nós somos, meus irmãos? Reflitam. A mensagem implícita é clara. A qualidade da nossa recepção à palavra de Deus determinará a eficácia dela em nossas vidas. Esta é apenas a superfície do significado por trás de a parábola do semeador. Amém, meus irmãos? Então, que possamos compreender, entender, né, o significado verdadeiro da parábola do semeador para nossas vidas, meus irmãos. Amém.